Se você assiste a programação nacional da TV Bandeirantes e acompanha o noticiário de todo o país, deve ter visto o caso da juíza Patrícia Lorival Acioli, que foi morta com 21 tiros em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, na última quinta-feira. O caso expõe e suscita a vulnerabilidade dos magistrados em todo o país. Antes de discutir o assunto em uma entrevista aqui nos estúdios e a situação do nosso estado, vamos assistir uma matéria da Band News sobre este caso. Fórum de São Gonçalo, região metropolitana do Rio. Nas paredes, panos pretos. Na entrada, cerca de 100 pessoas amordaçadas pedem a apuração da morte da juíza Patrícia Acioli, assassinada na quinta-feira passada. Isso é muito grave. Morreu uma pessoa, mas é ao mesmo tempo um ataque contra um dos pilares do Estado Democrático de Direito. Um judiciário amordaçado, é melhor a gente morar na China. Patrícia Acioli foi atingida por 21 tiros quando chegava em casa em Niterói. Em 10 anos, condenou cerca de 60 policiais ligados a grupos paramilitares. Nesta semana, 7 pessoas seriam julgadas pela magistrada, todas por homicídio qualificado. Com a morte de Patrícia Acioli, 3 juízes vão assumir temporariamente a vara criminal de São Gonçalo. Os nomes vão ser definidos nesta noite em uma reunião aqui no Tribunal de Justiça. A orientação é de que esta força-tarefa julgue primeiro os processos que envolvem grupos paramilitares formados em sua maioria por policiais. Os juízes vão ter, se quiserem, segurança reforçada, mas se ainda assim se sentirem ameaçados, poderão transferir os processos para outras varas criminais. O presidente do Tribunal de Justiça disse ter sido informado que a juíza tinha a segurança de policiais do Batalhão de São Gonçalo, o mesmo onde trabalhavam PMs condenados por ela. 8 policiais desse batalhão foram presos ontem. Aparentemente, ela queria ter segurança dos policiais do próprio 7º Batalhão do que a segurança institucional do Poder Judiciário. Mas ela tinha segurança. Já a família da juíza sustenta que ela tinha pedido escolta, mas não foi atendida. Os parentes também lamentam a ausência da Polícia Federal na apuração do caso. Se são policiais que estão sob suspeição e outros policiais investigando, por que não a Polícia Federal está também participando nesse caso, nem que fosse como observadora? Sobre a insegurança dos magistrados no Rio Grande do Norte, a gente conversa agora com o doutor Azevedo Hamilton Cartacho, presidente da Associação dos Magistrados do Estado. Doutor Hamilton, seja bem-vindo à Band Natal. A gente agradece a sua presença. Doutor Hamilton, eu gostaria de saber do senhor, esse caso aí foi latente, chamou a atenção de todo o noticiário nacional. Aqui no Rio Grande do Norte a situação é crítica. Nós temos a informação, inclusive, que um magistrado ou uma magistrada, não se pode revelar a identidade, também precisou de proteção judicial e policial diante de ameaças sofridas? Isso. Atualmente nós temos uma colega que se encontra sob um esquema de segurança especial. Ela tem tido uma atenção especial do Gabinete de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça e das polícias do Estado. Doutor Hamilton, é possível revelar qual foi a motivação? Ela trabalhou com que natureza de crime? O que motivou essa ofensiva, digamos assim, dos bandidos ou dos criminosos que ela estaria participando de algum processo judicial? Olha, Murilo, esse tipo de processo, ele normalmente ele está ligado a pessoas que têm muito dinheiro a perder, né, no caso narcotraficantes, ou grupos de extermínio. Também é comum que esse tipo de situação aconteça também em relação às quadrilhas armadas que nós tanto conhecemos aqui no estado do Rio Grande do Norte, né? Então, já vários municípios, o Oeste é principalmente afetado por isso. Então, são situações que aconselham cuidado e o que se deseja não é que os juízes tenham uma segurança especial, assim, não porque o juiz ele não é especial, ele não é melhor do que qualquer cidadão, mas é a pessoa que está encarregada de proteger a população. Então, se a pessoa que está encarregada de proteger a população tem a sua família, a sua vida colocada em risco, isso prejudica muito os esforços de segurança pública. Doutor, a realidade é mais crítica no interior do estado, como o senhor colocou, as comarcas são ali espalhadas, não há policiamento, o juiz precisa ser enérgico e muitas vezes sofre esse tipo de retaliação? Na verdade, assim, o policiamento tem funcionado, a estrutura da Polícia Militar e da Polícia Civil, elas funcionam. O que nós sentimos necessidade hoje em dia, e é bom que se diga que as polícias têm atendido sempre o Tribunal de Justiça com muita boa vontade quando há situações de risco. O que nós desejamos hoje é que haja uma profissionalização desses esforços, né? Que exista um departamento encarregado da
da segurança de juízes, de promotores, porque são essas pessoas que vão fazer o trabalho profissional de punição dos elementos mais perigosos da sociedade. Na visão da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, a qual o senhor representa, qual seria o mecanismo, a solução efetiva? Essa iniciativa teria que partir da Secretaria de Segurança Pública do Estado, teria que fornecer esse tipo de aparato para dar suporte ao trabalho de vocês? Olha, é bom que se diga, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte já estava, muito antes desse evento, em fase de elaboração de um plano de segurança para magistrados. Agora, evidentemente que essas medidas, elas vão precisar contar com a sensibilidade, com o apoio do Executivo e do Legislativo, até porque demandam recursos, né? Mas a gente pode falar, por exemplo, que é necessário que existam detectores de metal nos fóruns, até porque já houve um colega juiz que foi agredido dentro da sala de audiência, não teve um problema mais sério justamente em razão da intervenção da segurança do fórum, né? Mas é necessário que a gente tenha detectores de metal, que nós tenhamos até mesmo um carro blindado à disposição de um promotor, de um juiz que esteja numa situação de grave risco. Nós não devemos aguardar que sangue potiguar, sangue de pessoas sejam derramados aqui no Estado para que a gente tome medidas. Doutor, em relação ao trabalho de vocês no sentido de solicitar essas medidas, o que foi feito, foi oficiado de alguma forma e qual é a resposta que vocês esperam? Olha, nós já havíamos, a presidência do Tribunal de Justiça já havia feito uma reunião com todos os juízes em que ela recebeu sugestões para reforço de segurança. Foi constituída uma comissão que está em fase de elaboração de um plano de segurança. O que nós desejamos é que, diante dessa situação que aconteceu, e até como uma forma de prevenção, que as providências práticas sejam elaboradas. Eu fui informado pelo Tribunal de Justiça, eu recebi um telefonema do desembargador vice-presidente hoje, me informando que já está agendada uma reunião para quinta-feira, justamente com o propósito de acelerar um processo que já estava em andamento. Doutor, a população em geral, ela assiste ao trabalho dos magistrados com um certo distanciamento. Isso. E muitas vezes tem dificuldade de reconhecer, como o senhor colocou, os magistrados não precisam de um esquema diferenciado, apenas de condições para o exercício da função. Exato. Quais seriam as dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia para que a população tome conhecimento e, como o senhor colocou, é preciso também vontade política da Assembleia Legislativa, Isso. dos órgãos políticos, para que a sociedade possa entender essa preocupação da Associação dos Magistrados? A gente tenta colocar, por exemplo, que existem questões básicas, todo mundo já viu o filme e sabe que existe um programa especial de proteção à testemunha. Ora, a testemunha atua em um processo perigoso, né? E os juízes, como até já foi noticiado aí, a gente atua em dezenas, até em centenas de processos de pessoas muito perigosas ao longo da vida. E é necessário justamente que essas pessoas que estão encarregadas da proteção da sociedade tenham a sua vida e das suas famílias também preservadas. E para o juiz, o senhor como magistrado, qual seria o momento crítico em que o senhor sente necessidade de acionar esses mecanismos e requerer uma segurança? Olha, em geral, a gente tem uma sinalização, né? Qual é o propósito da violência? A violência é diferente dessa violência do assalto, da violência urbana, do assalto, do roubo a uma casa, de alguma coisa. Ela é direcionada, ela tem o propósito de intimidar o governo, de intimidar o Estado. Até as imagens do protesto em relação à juíza, o pessoal usando ali a mordaça, né? Que seria você ter de calar a justiça. Exatamente, Murilo. A finalidade é fazer com que a justiça não seja aplicada a pessoas poderosas e a pessoas perigosas, né? Então, assim, a gente precisa realmente trabalhar esses mecanismos justamente para que o cidadão tenha sua integridade assegurada. Até porque grupos de extermínio, quadrilhas armadas, são essas pessoas que realmente colocam muito mais em risco a sociedade. Doutor, se tratando do Rio Grande do Norte, qual é a estimativa de vocês para que essas medidas, por exemplo, o carro blindado, detector de metais, possam chegar em tempo hábil? Como é que está esse processo? Como é que o senhor acredita que isso possa ser viável em tempo hábil e eficiente? Olha, como eu falei, assim, a gente não pode antecipar um prazo exato, né? Mas o tribunal está concluindo o plano
E a partir da definição de quais são os insumos, quais são os recursos materiais que são necessários, o Tribunal de Justiça certamente vai encaminhar isso para a Assembleia o mais rápido possível, para que a gente consiga uma dotação orçamentária específica para isso. A gente aguarde aí para os próximos 1 mês, 2 meses, que tenhamos grandes avanços aqui, até para que nós não tenhamos uma tragédia nossa em Potiguar. Ok, doutor Hamilton Cartacho, muito obrigado pela entrevista. Eu conversei com o presidente da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte sobre a vulnerabilidade da atuação dos juízes aqui no estado. E agora